O trabalho com abacaxi para afastar inimigo é o seguinte: não podemos mostrar o conteúdo aqui do abacaxi, ele foi esburacado dentro, nós tiramos a polpa dele por aqui por dentro, cortamos ele, né? E com a garfo nós tiramos e com a faca nós cavucamos, colocamos o retrato das pessoas, os retratos das pessoas precisam ser afastadas e alguns só os nomes, e você vai fechar, né? Você vai fechar essa trouxa, vai fechar, já começamos a dar o nó. O jeitinho que tá aqui você vai pôr numa mata, né? Entregar para os guardiões naturais. Você vai acender as velas. Do jeito que nós acendemos, um azul, um amarelo, uma rosa, né? E vai dizer assim: na irradiação dos orixás ancestrais naturais, telúricos, aquáticos, eólicos, ígneos, minerais, cristalinos e vegetais, conclamo a presença dos Exus, Tranca-Rus e Pombagiras, naturais, telúricos, aquáticos, eólicos, ígneos, minerais, cristalinos e vegetais, que tomem conta dessas pessoas, que elas tenham olhos não me vejam, tenham bocas não me maldigam, tenham pés não me alcancem, tenham mãos não me ofendam, sejam retiradas do meu caminho, não consigam fazer mal nenhum a mim, e me deixem em paz. E o melhor seja feito em nome de Deus, conforme o entendimento que os orixás lhes dão. Façam o melhor por mim e os tirem do meu caminho, que assim seja. Você vai colocar numa mata ou no meio de um matagal e lá vai deixar. Tá bom? As velas se acendem em casa, deixa queimar até o fim. Faça isso, você vai ver seus adversários, oponentes e inimigos lhe deixando em paz. Jesus adiante, paz e guia, encomendou-me a Deus e a Santa Maria, minha mãe, aos 12 apóstolos, meus irmãos. Andaria de noite, eu e meu corpo, cercado e circulado com as armas de São Jorge. O meu corpo não será preso nem ferido, nem meu sangue derramado. Andarei tão livre como andou Jesus Cristo 9 meses no ventre de Santa Maria. Meus adversários, oponentes e inimigos terão olhos e não me verão, terão bocas e não me falarão, terão pés e não me alcançarão, terão mãos e não me ofenderão, que assim seja. Essa oração é a oração que você deve fazer todo dia pela manhã, assim que acordar, pedindo a proteção de São Jorge. Faça isso sempre. Muito bem. Põe em prática o que aqui foi ensinado e você não vai precisar ficar pondo a mão no colarinho de ninguém, nem pondo o dedo na cara de ninguém, nem sujando suas mãos para resolver situações. Tá? Essa magia que foi ensinada aqui do abacaxi, você pode fazer. Você que não tem nenhum curso de magia, não é iniciado em nada, basta você seguir exatamente do jeito que nós ensinamos. Isso já é uma forma de integrar você ao plano espiritual. E saiba que tem muita coisa que precisa ser superada em relação a conhecimentos do passado, que alguns estão até um pouco ultrapassados. Não se fala mais hoje em 4 elementos, terra, água, fogo e ar. São 7 elementos, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais. Na verdade, sempre foram 7 elementos. É que havia uma limitação que não era possível ainda soltar alguns conhecimentos antes da data de alguns portais serem abertos na Terra. Mas os grandes iniciados já usavam sempre os 7 elementos. Vamos falar um pouquinho desse livro que eu não estou ganhando nem um centavo para fazer.
propaganda dele, nem de editora, nem de ninguém, que é Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Nós estamos chegando ao fim, página 330, no capítulo Sacerdócio de Umbanda Sagrada, nós vamos falar aqui, ó, os sacramentos da Umbanda. Ele vai falar aqui sobre o batismo nessa parte. Batismo deve ser feito nas primeiras semanas após o nascimento. Confirmação, quando a criança completar 7 anos. Coroação, consagração da coroa, quando a criança completar 13 anos, pois já tem noção de religiosidade. Casamento, confissão. Uma confissão fundamentada no verdadeiro arrependimento traz alívio a quem fizer e recoloca-o na frente do seu Criador. Traz alívio imediato e traz de volta ao campo religioso. Encomenda do espírito que desencarnou deve ser realizada no mesmo em que o corpo é sepultado. Este é o seu procedimento. Aqui vai ensinar um pouco o procedimento. Bom, batismo. Quando fala que deve ser feito nas primeiras 7 semanas após o nascimento, isso é, assim, dependendo da colônia que o médium vivia antes de reencarnar, aí ele reencarna, ele traz uma tradição, daquele lugar. O médium Rubens Saraceni, ele vivia em uma colônia chamada Limariorum. E aí, quando ele reencarnou, ele veio para a Terra, ele trouxe toda a egrégora da colônia Limariorum e ele volta, depois de desencarnado, para a colônia Limariorum. Os espíritos que lá da colônia Limariorum, que frequentam, que trabalham na Umbanda lá, quando reencarnam, eles vão procurar reencarnar próximos a meios em que tem afinidade com a religião ou dentro da própria religião. E eles vêm com essa orientação. Não é obrigado exatamente eles serem batizados nas primeiras 7 semanas, mas é uma recomendação daquela colônia. Por isso está aqui no livro. Mas falar, mas por que o mestre Rubens não revelou isso exatamente do jeito que você está falando? Porque na época que ele psicografou isso aqui, ou foi intuído espiritualmente, nem sempre era psicografia, era intuição, ele não recebeu essa orientação para fazer essa revelação. Olha, eu vim lá da colônia de Mariorum e quem vem de lá é assim. Aqui está uma sugestão. Tá? Como seria feito esse batismo? Aí vai de cada casa. Tem casa que joga aguinha na cabeça, tem casa que faz cruzamento com a vela, tem casa que unge com óleo, pode ser de azeite de oliva, consagrado, pré-consagrado. Vai muito de cada casa. Tá? Confirmação, quando a criança completa 7 anos. Tá? É obrigado consagrar quando você faz um batismo numa criança? Não é obrigado a fazer confirmação. Entretanto, aquele portal que foi feito quando a criança era pequena, ele tem uma duração. E aquela duração, aquele portal pode ser fechado, por isso eles pedem uma confirmação para ir até o final da encarnação. Uma pessoa não batizada na Umbanda e outra batizada na Umbanda, qual a diferença? A diferença é que uma tem um portal vinculado àquela colônia e aquelas entidades que fizeram, o outro que não foi batizado não tem. Mas isso não faz daquela pessoa que foi batizada melhor do que ninguém. Tá? Eu, por exemplo, não fui batizado na Umbanda quando eu era pequeno, fui batizado na Igreja Católica. E não tem problema nenhum isso aí. Tá? Então, a espiritualidade ela sabe o que faz. Se você é um médium que veio lá da colônia X, da colônia Y, e seus pais lhe batizam no budismo, ou batizam você no islamismo, ou batizam você no catolicismo, ou batizam você onde quer que seja, as suas entidades vão estar lá, fazendo uso daquele batismo para inserir no seu chakra coronário toda a simbologia e a magia deles. Né? Então as pessoas ali podem até dizer, foi batizado na católica, foi batizado na presbiteriana, foi batizado na quadrangular, foi batizado numa seita japonesa, foi batizado numa seita celta. Mas a espiritualidade que carrega, que anda junto com aquele espírito que está ali sendo batizado, reencarnado, vai fazer uso daquele ritual de uma maneira bem particular, igualando e equivalendo aquele batismo que está sendo feito ali na frente de todos com o batismo que eles estão fazendo naquele mesmo momento, naquele espírito ali e ninguém está vendo. E se não for batizado em nada? Se não for batizado em nada, Deus sabe o que faz.
não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitisse. Deus permitiu que aquele espírito seguisse sem batismo nenhum até determinada idade ou o resto da vida, está dentro dos desígnios de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Tá? Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Esse termo pagão é um termo preconceituoso, lançado principalmente na Idade Média contra aqueles que não aceitavam a fé católica. Então eram chamados de pagãos. Qualquer rito, por mais evoluído, por mais profundo, filosófico e maravilhoso que fosse, era chamado de pagão, e por ser pagão era tido como um enjeitado, como um indigente espiritual. Tá? Hoje em dia não se usa mais esse termo. Se ainda tem alguém que chama os não batizados de pagãos, gente, acho bom se nós estamos no século XXI, né? Na era da comunicação, é bom rever aí alguns conceitos tão medievalísticos aí, que pode não estar... Tem até aquela história, né, que criança chora, né? Criança que morre sem ser batizada fica chorando. Primeiro que a criança que morre sem ser batizada, existe uma legião na terra de espíritos. A Legião de Maria tem uma ala que faz isso, mas geralmente é a Legião de Nossa Senhora da Conceição. A Legião de Nossa Senhora do Bom Parto também. Eles saem pela terra, identificando crianças que vão desencarnar, seja já no útero da mãe, ou assim que nasce, ou depois que nasce. E eles recolhem os espíritos dessas crianças e levam para determinadas colônias espirituais, onde vão receber o tratamento adequado. Não fica nenhuma criança chorando nem vagando por não ter sido batizada, segundo uma crença de determinada religião específica. Isso é uma crença popular. O que acontece é que quando você escuta choro de criança, seja na sua casa, ou numa casa abandonada, ou num hospital, ou em algum lugar, não é criança que morreu sem ser batizada, tá? São espíritos obsessores que fazem uso daquela crença, eles vasculham o inconsciente das pessoas, e eles fazem uso daquela crença e mimetizam, arremedam crianças chorando para obter algum tipo de coisa, de favor ou de tipo de atenção, e às vezes são até espíritos zombeteiros. Tá? Vamos lá. Casamento. O casamento pode ser realizado na Umbanda, tem um ritual certo? Não tem um ritual certo. Tá? Que eu quero dizer certo assim, não tem um script certinho. Vocês vão até encontrar pessoas que ficam ensinando como fazer casamento, mas é do jeito que ela quer, é do jeito que é da cabeça dela, ou orientação específica dos guias daquela pessoa. Não tem um script igual certas igrejas, nem pode ter. O casamento na Umbanda, ele pode ser sim realizado, mas ele vai ser realizado conforme a instrução das entidades. Cada casamento é um casamento. Se a casa quiser padronizar um estilo de ritual, pode padronizar, mas não pode sair impondo, dizendo, entendeu? Dizendo ali que casamento na Umbanda se faz daquele jeito, porque não é bem assim. Não é bem assim. Bom, aí faz o casamento, vamos lá, acender as velas, a casa é preparada antes, se for num sítio tem toda uma preparação, tem entrega de oferenda, tem uns protocolos que são passados para o casal antes, com banhos, firmezas de velas, tem toda uma instrução, tem que firmar a esquerda dos dois, mas se eles não forem médios borizados, não deitaram para o santo, tem toda uma recomendação. Por isso que eu acabei de dizer que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você casa uma pessoa que foi feita no santo com a que não foi feita no santo, ali na Umbanda, a preparação é diferente. E o rito pode ser que tenha algumas diferenças. Você casa dois que são feitos no santo, só que um é do candomblé e outro é da Umbanda. Vai ter um ritual com particularidades diferentes. Você casa dois que não são feitos no santo de nenhum jeito nenhum. Aliás, nem batizados forem em religião nenhuma, mas querem se casar na Umbanda. O tipo de preparação ritualística é outra. Como, Hernani? Ensina aí. Como eu vou ensinar se cada casa tem a liberdade para fazer do seu jeito? Fazer papel de bobo aqui? Dando receita de bolo para ninguém seguir? Já não seguem direito as coisas que a gente ensina, que é o óbvio. O óbvio. Vamos seguir ritual de casamento que o Hernani ensina aqui? Pelo amor de Deus, gente, não tem, isso não existe. E outra, amigado com fé, casado é. Vamos lá. Confissão. Ai, meu Deus. Esse é um tema polêmico. Uma confissão fundamentada no verdadeiro arrependimento traz alívio a quem fizer e recoloca-o de frente
para o seu Criador. Traz alívio imediato e traz de volta ao campo religioso. Tá, eu tenho que me confessar com o meu sacerdote de Umbanda, eu tenho que sentar com ele lá e chorar as pitangas, descascar o abacaxi na frente do camarada ou da camarada? Não. Não, igual certas religiões? Não. A confissão entre você e o seu orixá, você e Deus. Você vai para um lugar tranquilo, seja na natureza, seja onde for, você vai conversar com as suas forças e vai se abrir com elas. É um diálogo, como você conversa com um velho amigo. É assim que se conversa com Deus. Tá? A confissão ela já ocorre nos terreiros de Umbanda constantemente, quando a pessoa senta ali na frente de um guia ou para na frente de uma entidade para conversar, escuta um conselho, conta, desabafa uma coisa que ela fez e que já de certa forma já é uma confissão. É uma confissão, é uma terapia, é uma catarse, é tudo junto ali. Encomenda de espírito que desencarnou deve ser realizada no momento em que o corpo é sepultado, não necessariamente. Tá? Essa é a recomendação que se recebe lá de quem vem da colônia Lima Riorum. Aí aqui ele vai falar, esse é o procedimento. Purificação do corpo. Como o sacerdote umbandista deve proceder? Purificação do corpo com incenso. O sacerdote, é um ritual fúnebre que está ensinando aqui, tá? O sacerdote deve incensar o corpo do falecido, proferindo essas palavras. Irmão fulano de tal, neste momento eu incenso seu antigo corpo carnal e peço a Deus que onde você estiver nesse momento, seu espírito receba esse incensamento e seja purificado de todos os resquícios materiais ainda agregados nele, tornando-o mais leve e mais puro para que você possa alcançar o seu voo espiritual rumo às esferas superiores da vida. É verdade que quando a gente defuma na intenção de que aquela defumação vá até alguém, ela vai mesmo, esteja encarnado ou desencarnado, vai, porque os elementais do ar e os elementais do fogo que estão fazendo com que aquela fumaça seja produzida, eles levam até lá a energia daquela defumação, daquele incensamento. Tá. Segundo passo, purificação do corpo com água consagrada. Irmão fulano de tal, nesse momento eu purifico o seu antigo corpo com água consagrada para que você, onde estiver nesse momento, o seu espírito receba essa purificação de todos os resquícios materiais ainda agregados nele, tornando mais puro, para que você possa alcançar seu voo espiritual rumo às esferas superiores da vida. É verdade, se eu jogar água no corpo da pessoa ali, seja encarnado ou desencarnado, aquela água, a energia vai, porque o que vai é a energia espiritual. E como nós passamos por vários reinos um dia antes de sermos animais e antes de passarmos pelas experiências como no reino animal e antes de virmos para o reino hominal, nós passamos por diversas experiências, inclusive nos reinos elementais, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais. Então nós temos essa energia em nós. Quando alguém envia em pensamento, com a intenção pura, aquilo para nós, aquilo chega até nós, porque nós temos afinidade vibratória com aquele elemento. No caso, no elemento água e outros elementos também. Terceiro, cruzamento com a pemba branca consagrada. Isso é polêmico, tá? Cruzar a testa, a garganta e as costas das mãos dizendo. Geralmente faz uma cruz na testa, né? Nas costas e nas mãos do falecido. Porém, não é toda a família que permite isso, não é todo o corpo que dá para fazer isso, dependendo das condições que o corpo está. Então, geralmente, essa etapa aqui acaba não sendo feita, as pessoas acabam fazendo um ponto riscado, né? Um ponto riscado, geralmente, um ponto riscado de pretos velhos, um ponto riscado com o orixá da pessoa. Se não souber qual é o orixá da pessoa, alguma entidade vai pedir para fazer um ponto específico, e ali firma-se uma vela, não necessariamente no velório, pode ser feito num outro local adequado, na intenção de que aquele ponto de força permaneça ativado no coronário daquele espírito, encaminhando-o com segurança ao local adequado, onde seja tratado com respeito e fraternidade pela espiritualidade de luz. Tá? Então, irmão fulano, aqui fala no caso de cruzar a testa, as mãos e as costas e a garganta. Irmão fulano, nesse caso, irmão fulano, nesse momento eu cruzo o seu antigo corpo com a pemba branca consagrada para que onde estiver neste momento seu espírito fique livre de todos os resquícios dos cruzamentos materiais ainda agregados nele, desobrigando de responder àqueles que fizeram esses cruzamentos em você quando ainda vivia no plano material, e com isso o torno livre para que possa alçar o seu voo rumo às esferas superiores. Acaba nesse momento a pessoa cruzando com óleo aromático
qualquer óleo essencial aromático ou mesmo azeite de oliva, já benzido, né? E aí, cruzamento com óleo de oliva consagrado, aqui ó, no quarto passo, que pode ser mantido, continuar o terceiro passo com o quarto passo com o mesmo óleo. Untar o ori, no caso a cabeça, cruzar a testa, cruzar as costas e o peito, dizendo essas palavras: irmão fulano de tal, nesse momento unta o seu ori, anulando nele os resquícios das firmezas e forças feitas em sua coroa, e retiro dela a mão de quem as fez, purificando o seu espírito e livrando-o de ter de responder aos chamamentos de quem quer que seja, e que ainda se sinta seu superior e seu responsável nos assuntos relacionados às suas antigas práticas religiosas, e com isso tornando-o livre, para que você possa alçar o seu voo espiritual rumo às esferas superiores. Aí vai para o quinto passo, aspergir com essência e óleos aromáticos. Geralmente água com essência e óleos aromáticos. Aspergir com essência aromática desde a cabeça até os pés, o corpo de falecido, geralmente com um raminho de planta. Borrifar com óleo aromático desde a cabeça aos pés do corpo do falecido. Durante esses atos deve ser dita essas seguintes palavras: irmão fulano de tal, durante onde quer que você esteja nesse momento, que o seu espírito seja envolvido por essa essência e este óleo, para que assim você possa alçar seu voo espiritual rumo às esferas superiores, envolto numa aura perfumada e com seu espírito livre de quaisquer resquícios materiais que nele ainda possam ter restado. Lembrando que, se você quiser fazer algo por um irmão bandista ou que desencarnou, você faz um ponto riscado, geralmente com a entidade da sua confiança, firma uma vela da cor que lhe foi intuída. Você pode pôr o primeiro nome desse irmão ou dessa irmã na vela, acender e pedir em oração que aquele ponto riscado vá de encontro, ao chakra coronário daquele desencarnado, e com a força daquele ponto e daquela entidade ele seja encaminhado aos postos de atendimento no astral superior, onde será tratado com respeito e fraternidade. Então você pode dizer: neste momento, em nome de Deus, pelo Cristo que é em mim manifestado, em nome de Jesus, Maria e José e na unidade do Espírito Santo, eu firmo esse ponto e essa vela à entidade tal, aí você fala o nome da entidade, e que essa entidade firme e cruze este ponto de força no coronário aí fala o nome da pessoa, e que a força desse ponto conduza esta pessoa aos postos de atendimento no astral superior, onde será tratado com respeito e fraternidade, até que esteja totalmente preparado para seguir na paz, na luz, na saúde, na unidade do Espírito Santo, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Pronto, já fez seu ritual fúnebre. Já mandou. Você pode fazer isso até da sua casa. Mas de dentro da casa que eu moro ali, não precisa ser exatamente de dentro da casa, mas se você tiver um espaço no quintal, numa garagem, ou num lugar que você possa ir fazer isso, tá ótimo. Não precisa ser lá no velório, tá? Se você tiver um tempinho, depois condições, não estiver chovendo, de fazer isso na sepultura da pessoa, se tiver condições de fazer ali, que às vezes na sepultura da pessoa também não dá, pode estar fazendo, tá? Eu posso fazer isso qualquer época, porque eu tenho um tio que faleceu há 30 anos, eu sinto que ele não está bem, eu posso fazer isso para ele agora? Pode. Eu tenho que fazer sempre, uma vez só, já vai resolver. Agora, se você quiser fazer algum ritual fúnebre, aqui está um exemplo do ritual fúnebre que o mestre Rubens está ensinando. Mas você pode seguir o ritual fúnebre orientado pela sua casa, a casa que você está vinculado. Isso aqui não é lei, não é obrigado a ser do jeito que o mestre Rubens está ensinando aqui. O mestre Rubens era uma pessoa muito boa, então ele dividiu o conhecimento dele com a pessoa, mas não obrigava ninguém a fazer igual ele. Era um homem muito consciente. Ainda no final da página 331, a encomenda do espírito, a apresentação do falecido, o próprio sacerdote ministrante de uma pessoa que conheceu bem o falecido deve, nesse momento da cerimônia fúnebre, dizer algumas palavras sobre ele aos presentes. Aí fala, fulano de tal, uma pessoa que agora está nos deixando, maravilhosa, que encontra a paz, vai deixar saudade, algo assim. 2. Palavras acerca da missão do espírito que desencarna. O sacerdote ministrante deve recitar algum texto escolhido por ele, ou recitar de si mesmo algumas palavras acerca da missão do espírito que desencarna e do que ele leva para o mundo dos espíritos quando o seu retorno à morada maior. Então é bom não se alongar muito nesse discurso, tá? Falar rapidamente como o plano espiritual acolhe os irmãos e já encerrar muito, não ficar com muito blá blá blá, não. Prece ao divino criador Olorum, também chamado de Olodumare, Deus. Olorum,
Senhor nosso Deus e nosso divino Criador, estamos reunidos à volta do corpo carnal de seu Filho, citar o nome do falecido, que cumpriu sua passagem pela terra com fé, amor e confiança e não esmoreceu em momento algum diante das provações a que submeteu para que pudesse evoluir e aperfeiçoar ainda mais a sua consciência acerca da tua grandeza. Senhor nosso Pai, acolha seu Espírito, que já retornou ao mundo maior, onde está a morada dos que o servem com humildade, fé e caridade, Senhor nosso Pai. Envolva-o na tua luz divina e ampare-o no teu amor eterno, Senhor nosso Pai. Que assim seja. Aí está pedindo para fazer algum canto de Oxalá, algum ponto riscado, pode cantar Meu Pai Oxalá é o Rei, fica a seu critério. Tá? E aí que diz, o sacerdote ministrante ou a corimba devem puxar um ponto cantado de Oxalá. E após ele terminar, deve dirigir algumas palavras a esse orixá maior na Umbanda, solicitando-lhe que acolha o espírito do falecido, ampare-o e direcione-o às esferas superiores do mundo espiritual. Sabe-se que pode cantar também, pode-se cantar um ponto, ou um hino, pode ser até um hino católico mesmo, alguma música que seja ali comum, que todos possam cantar junto, que pode ser que nem todo mundo saiba. Ou além do hino que você cantar da sua religião, você pode cantar um hino mais universal ali, que todos saibam. Aquela segura na mão de Deus e vai, tornou-se uma música um tanto, como é que eu posso dizer? Tornou-se um tanto universal, né? Ecumênica. Hino da Umbanda, que refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É o reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra. Enfim, se quiser, canta esse hino, se não, não. Tá? É bonitinho, mas também não quer dizer que tenha que ser cantado. Aqui é uma sugestão. O sacerdote ministrante ou corimba devem cantar o hino da Umbanda em homenagem ao espírito do falecido que durante a sua passagem pela terra seguiu a religião umbandista. Pode ser que não tenha seguido, tá? Era só um frequentador. Não que seja pouca coisa ser um frequentador, mas às vezes pode ser que ali perceba-se que cantar o hino da Umbanda pode não cair muito bem dentro daquela particularidade ali. Quem frequenta muito velório vai saber do que eu estou falando, tá? Bom, aí aqui pede para fazer um canto de Obaloaiê, mas também a gente sabe que não é obrigatório, tá? O sacerdote ministrante ou a corimba devem cantar um ponto de Obaloaiê, após terminar devem dirigir algumas palavras a esse orixá, que é o Senhor das almas e do campo santo, para que acolha o espírito do falecido e ampare-o durante o seu trânsito de passagem do plano material para o plano espiritual, redirecionando-o para um lugar nas esferas espirituais. Canto ao orixá de cabeça do falecido. O sacerdote ministrante deve proferir algumas palavras sobre o orixá de cabeça do falecido, pedindo-lhe que ampare o espírito do seu filho durante o retorno ao mundo dos espíritos. Despedida dos presentes na cerimônia. Todos os presentes, começando por seus familiares, devem dar a volta ao caixão em que está depositado o corpo do falecido, despedindo-se dele e desejando uma vida luminosa e virtuosa no mundo espiritual. Tinha mesmo essa crença antigamente, de você dar um giro em torno do caixão, geralmente no sentido anti-horário, representando que aquele espírito estava saindo do material e indo para o mundo espiritual. Não é necessário fazer isso, já se sabe, né, que esse giro ele é um tanto simbólico. Se tiver um portal aberto ali, sim, ele tem um fator magístico, mas não vai ser definitivo no desprendimento do espírito ao corpo. É que tinham-se um pouco de receio. E se o espírito ficar preso ao corpo, dependendo do tipo de vida que ele levava ou do tipo de morte? Tem várias formas desse espírito não ficar preso ao corpo. Uma delas é fazendo aquele ponto riscado que eu falei e encomendando um espírito para acompanhar ele até um lugar de luz. Esse espírito já vai se encarregar de desprender aquele espírito do corpo físico. Fechamento do caixão. O caixão deve ser fechado pela pessoa responsável pela funerária encarregada do seu enterro. Transporte do corpo ao cemitério. Se esta cerimônia foi realizada no centro onde o falecido frequentava ou em sua casa, o que não é recomendável fazer velório em casa, nós já falamos sobre isso nesse curso, o caixão deve ser carregado por seus familiares e amigos até o veículo que o transportará para o cemitério onde deve ser enterrado. Isso aí é uma questão de convenção da família, se eles quiserem que seja assim. Mas se essa cerimônia for realizada na capela do cemitério onde será enterrado, então seu transporte deverá ser feito desde a capela até o túmulo pelo meio que for recomendado pelos responsáveis pelo cemitério onde ele será enterrado. Enterro do corpo. O caixão, após ser depositado dentro da cova, deve receber uma fina camada de pemba ralada antes que seja coberto de terra. Isso aí era feito como uma forma assim dos
dos espíritos absorvedores de energia prânica não irem lá sugar a energia do corpo do falecido. Mas as orações que são feitas ali na pessoa antes dela ser levada para... já faz com que seja criado um campo energético em torno do caixão e do falecido que impedem esses espíritos de chegar ali. E nada impede também, depois que é feito o enterro, vocês acenderem velas em cima da sepultura, encaminhando também aquele espírito à luz e ativando forças espirituais para que cuidem ali daquele local. Cruzamento da cova onde o falecido for enterrado. Após o túmulo ser coberto de terra e as flores serem depositadas sobre ele, o sacerdote ministrante deve cercá-la com pemba ralada, criando um círculo protetor à sua volta, e deve acender 4 velas brancas em cima da cabeça, uma acima da cabeça, uma abaixo dos pés, um do lado esquerdo e um do lado direito, formando uma cruz, que deve proferir essas palavras: Divino Criador Olorum, amado Pai Obaluaê, amado Pai Omulu, senhores guardiões do Campo Santo, aqui eu selo e cruzo a cova onde fulano de tal teve seu corpo enterrado, impedindo assim que ela venha a ser profanada, impedindo que seu espírito venha a ser perturbado por quaisquer ações que possam ser intentadas contra ele a partir de agora. Tá? Quem deu essa orientação foi Seiman Ramiserie, tá? Um mentor espiritual conhecido também como Ogum Megê, 7 espadas da lei da vida. Lá ele é firmado, lá na colônia Limahiorum. Tá? Seiman Ramiserie. Deixa eu mostrar como é que escreve aqui. Você... Seiman Ramiserie. Mas lê-se Seiman Ramiserie, tá bom? Essa foi a orientação desse mentor para o mestre Rubens. Nós sabemos que essa orientação vem da colônia Limahiorum. Tá? Então, é óbvio que se alguém da colônia Limahiorum vier a desencarnar e houver possibilidade de que o sacerdote tenha esta instrução e possa fazer esse rito fúnebre, sim. Me perguntaram outro dia, se você souber que você for chamado para fazer um rito fúnebre e você souber que a pessoa era um membro da colônia Limahiorum, você vai seguir direitinho eu vou seguir direitinho esse script aqui que foi mostrado pelo mestre Rubens. Se não for da colônia Limahiorum, e as entidades pedirem para seguir um outro rito fúnebre, certamente, como sempre pediram, será cumprido um outro rito fúnebre. Tá? As coisas não são assim tão a ferro e fogo. Tem que ser assim. Né? A pessoa não vai deixar de ir para um lugar bom por conta desse ou daquele rito fúnebre que não foi feito. Tá? O maior rito fúnebre que pode ser feito por um espírito é ele, em vida, ter consciência de sua obrigação aqui na Terra, ser uma pessoa, tentar procurar ao máximo ser uma pessoa justa e boa, independente de ter religião ou crença em Deus ou não, procurar ser uma pessoa justa e boa, que pela árvore você conhece os frutos e a cada um será dado conforme as suas obras. Então, de que adianta você pegar uma pessoa que teve a vida 100% torta e tentar na marra fazer um rito fúnebre ali para que ela tenha uma boa passagem, que a coisa não vai ser bem assim, tá? Então, o maior rito fúnebre é a sua vida, ou a vida daquela pessoa no dia a dia dela. Como ela foi perante a natureza, perante o seu próximo, perante a vida, perante os animais, perante a sociedade, perante ela própria, como ela foi. É o que aguarda ela no mundo espiritual. Então, antes de mais nada, essa é a consciência que você deve ter. Eu estou morrendo a cada dia. Você nasceu, você já está morrendo. Tem que ter essa consciência. Você nasceu, você já está morrendo. Já está a contagem regressiva a partir do momento que você nasce. Quando seu espírito reencarna ali naquele corpinho de neném, você dá o primeiro choro, com aquela primeira respiração lá, então, e o seu espírito, pela força, tem que entrar oxigênio no sangue para o espírito se fixar no corpo quando você nasce. Deu aquela primeira chorada, respirou. Pum, o espírito fixou ali. Legal, fixou ali. A partir daí você já está morrendo. Viver deveria ser aprender a morrer a cada dia. Porque a morte não existe. Nós estaremos retornando para uma pátria que sempre foi nossa, que é a pátria espiritual. Entende? Então, por que esse mistério todo em torno da morte?
sendo que a morte é uma energia totalmente necessária para que o melhor e o novo venham. A morte é uma transição, ela não é o mal. Mal seria você ficado preso eternamente ali no corpo físico para sempre. Você deveria ter muito mais medo de ter uma vida eterna na matéria do que uma morte. Imagina você ficar preso ali. Ou você acha que se você vivesse eternamente você não ia envelhecer? E quanto mais velho você ficasse, por mais que fosse imortal, mais doença de velho você teria. Ia chegar uma hora que você ia bater cartão todo dia na sala do geriatra. Aí quando você já tivesse com 400 anos, o geriatra já olhava e falava, ai, ai, ai. Eu fui entrasse assim, doutor, agora me apareceu outra coisa. Ele só olhava assim e falava, bom, tá, toma isso aqui. Doutor, mas vai sarar? Vai, mas vai vir outras coisas. Você é velho pra sempre, você não morre. Você não me morre. Você não me morre. Então o que eu posso fazer por você, o geriatra ia falar? Você simplesmente que eu posso vir, você vem. Aí a gente, se for uma coisa que tem que operar, a gente opera. Se for que tem que cauterizar, cauteriza. Se for... O geriatra morre, nasce um monte de outros geriatras e você continua lá eterno no corpo físico, assim, só passando o médico, já com 900 anos lá. O banco já não quer mais fazer prova de vida de você, porque já está com 300 anos, o banco já não quer nem ver sua cara mais. Fala, não, o senhor se aposentou quando tinha 70 anos de idade. O senhor já está com 300, 400, você quer ficar aposentado até quando? Chega, mas eu não tenho condição mais de trabalhar. Eu não, não sei o que você vai fazer então. Vai para uma esquina aí, para um chapéu lá e fica pegando dinheiro, porque não dá mais. Pede dinheiro para os parentes. Que parentes? Que os parentes já morreram tudo. Eu acho que a pessoa tinha que ter muito mais medo de ficar eterno no corpo físico do que de morrer. Aí aquele drama com a morte. A morte! Devia dar graças a Deus que um dia você vai morrer. Mas eu não queria deixar as pessoas que eu amo, elas também vão morrer um dia. Aí você enterrar uma por uma. Você enterrar uma por uma. Aí ia querer ir junto. Eu vou junto se jogando dentro da cova. De que adianta se você não ia morrer nem enterrado vivo dentro da cova? Porque você é eterno no corpo físico. Você entendeu que Deus sabe o que faz? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Estamos chegando ao fim. Para você que está desesperado, que deve não aguentar mais, né? Eu pegar aqui e falar, estamos aqui com o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, que eu gostaria muito que você adquirisse o seu. Tá? Não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas é que vale cada centavo, viu? Eita livro bom. E vale cada centavo. Adquira esse livro, você tá chegando ao fim, você que não aguenta mais, confessa, você não aguenta mais. Eu aparecer aqui e falar, estamos com o livro Doutrina e Teologia de Umbanda. Tá chegando ao fim, calma. É a casa da Dona Júlia. Deus a tenha. Boa, Dona Júlia foi uma das primeiras moradoras do Parque das Nações. Parece que veio morar aqui no bairro por volta de 1965, parece. Coisa assim. Aqui é uma encruzilhada. A gente sempre faz uns trabalhos aí. Vou mostrar pra vocês um casarão ali na rua Lago Verde. Esse casarão é mal assombrado, tá? Então o pessoal tava sugerindo, por que você não dá um jeito de comprar pra fazer o Luz Divina aí? Tem sempre espírito ali, agora tem um espírito mesmo olhando dali daquele buraco da janela pra cá. Tá bem ali. E sempre tem alguma entidade aí. Essa casa, ela caiu sozinha. Teria que fazer um trabalho de desobsessão. Dá um jeito aí, né? E você, teria coragem de comprar uma casa mal assombrada para morar?
Muitas pessoas perguntam, as que têm clarividência, costumam falar, eu ando por aí de dia nas ruas e não ando vendo tanto espírito. É cair à noite, eu começo a ver pessoas passando por mim, mas que são, digamos assim, invisíveis. Só a pessoa tá vendo. Então, aí que tá. Tem várias explicações para isso, claro que cada uma se aplica a um caso, mais ou menos, em maior ou menor grau. À noite, ela já tem uma tendência maior a fazer a glândula pineal funcionar um pouco mais. E na escuridão a glândula pineal libera a melatonina, que faz o cérebro passar por uma preparação em que o cérebro entende que algumas de suas funções já podem ser desligadas. Então toda aquela função de alerta, que geralmente fica ativada durante o dia, onde tem muita claridade, parte delas são desativadas. E aí, a mente pode se sentir mais à vontade para conectar determinadas regiões ali e alguns engramas que estavam até então desativados naquele momento, são ativados. Engramas são caminhos que a corrente elétrica das sinapses fazem pelo cérebro, de neurônio a neurônio, ativando certos comandos. Então os engramas estavam, entre aspas, adormecidos, voltados a essa questão das percepções extrasensoriais, podem ser reativados nesse momento, por conta da noite. Se bem que tem gente que fica mais alerta no escuro. Vai muito do treinamento de cada pessoa. Vai muito do treinamento de cada um. Como cada um, né, se desenvolveu, neurocognitivamente falando. Outro fator também interessante é o fato de, à noite, alguns espíritos já se sentem mais à vontade para transitarem, porque já sabem que vão se encontrar com outros que também estão mais à vontade e que vão encontrar situações mais receptivas, mais abertura, inclusive psíquica das pessoas. Tem portais que são ativados para abrir só à noite. Tem determinadas entidades que elas têm determinadas práticas espirituais que elas também precisam sair à noite para ativar certos pontos. Tem toda a questão do inconsciente coletivo. Então uma série de fatores podem levar espíritos a serem mais vistos à noite, mas eu posso te afirmar que tanto de dia quanto à noite tem uma multidão enorme de espíritos andando por aí, viu? Porque é aquele negócio, o mental daquela pessoa está mais preparado, mais aberto para essas percepções noturnas. Mas isso não é regra, tá? Isso não é regra. Fique bem claro, não é regra. Tá vendo essas poças de água da chuva aí, ó? E eu já vi tanto espírito deitar de joelho no chão e beber dessa água aí. Não exatamente dessa, né? Mas em poças desse tipo. Espíritos que vêm aí vagando pelas, sabe-se lá quantos anos, quanto tempo, encontram uma poça d'água dessa, se esbalda. E já vi espíritos brigando por conta da poça d'água também. Você vê a que ponto não chega, hein? Às vezes eram espíritos milionários, tinham piscina em casa, eram donos de ilhas. Fizeram lá, abusavam do nome, do poder que tinha por conta do dinheiro. E hoje vive disputando no tapa, no mundo espiritual, uma poça d'água velha da chuva. Que miséria, hein? Que miséria. Isso por quê? Porque não soube colocar a prova da riqueza a serviço
do universo, serviço de Deus. Usou completamente para questões escusas, maldosas e egóicas. E aí passa pelo que passa, né? Brincadeira não. Não é brincadeira não. Aqui o chamado Posto Sakamoto. Nos anos 80, pistoleiros e talvez justiceiros, não sei, costumavam matar as pessoas e jogavam atrás desse posto de gasolina, que na época era bem diferente, totalmente diferente do que é hoje aqui. E o povo apelidou na época de Sakamorto, Posto Sakamorto. Hoje em dia ninguém desova mais nada aqui, graças a Deus, mas a coisa já foi feia, viu? É isso aí. Agora vamos seguir a estrada. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícia me dão dos amigos? Que notícia me dão de você? Amanhã ou depois de amanhã. Nem sei se a música é desse jeito mesmo, mas isso aí, gente. Salve Exu, salve o guardião dos caminhos. Claro, aí, Mojibá. Gente, me despedindo por aqui, tá? Fim de dia, sol se pondo. Quando não tá nublado, quando o tempo tá bacanésimo, assim, bem aberto, o pôr do sol nessa região é lindíssimo, tá? Lindíssimo, lindíssimo. Dá gosto de ver. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, te abençoe. Muita saúde, paz, luz e proteção. E que nunca lhes falte o axé dos orixás. E quanto a mim, eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã.